Olá, queridos, a paz do Senhor. Bem-vindo aqui a este canal, Pastor Wesley José. E mais uma vez estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia. É isso mesmo. Todos os dias é dia de ler a palavra de Deus. 36º dia ininterrupto da leitura da palavra de Deus, versão NVT, nova versão transformadora, esta que nós estamos estudando nesta ocasião. No canal, aqui nas playlists, você encontrará outras versões completas, gravadas, disponíveis para você. Não perca a oportunidade e venha participar comigo deste projeto maravilhoso que é ler a Bíblia Sagrada, aprender, meditar, viver mais através da Bíblia Sagrada. Amém? Antes de começarmos a ler, vamos pedir a orientação de Deus, a iluminação de Deus através do Espírito Santo na leitura bíblica. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem concedido a nós. Que o teu nome seja glorificado, engrandecido sobre todas as coisas. É o que lhe pedimos. Amém. Atos capítulo 4, nesta ocasião. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades líderes do povo e dos mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheios do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores que todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois a respeito desse Jesus que se diz a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa. Reconheceram também que eles haviam estado em Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram a Pedro e João que fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si: que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem, mas agora, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome e mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar de onde estavam, e os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos
Os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que nele há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra preparam para guerrear, os governantes se unem contra o Senhor, contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu nesta cidade, pois Herodes Antipa, o governador de Pôncio Pilatos, e os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede seus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estenda a tua mão com poder para curar, e os sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Atos capítulo 5. Havia, porém, um homem chamado Ananias que, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas uma parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, confirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro diz: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro. Assim, a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim, Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão, morreu. Um grande temor se apoderou de todos que soube o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram e envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora, depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou a ela: foi esse valor que você e seu marido receberam o terreno? Ela respondeu: sim, foi esse valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja, de todos que souberam desse acontecimento. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro
cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes, atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. De modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme havia sido instruído e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, os sumos sacerdotes e os oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia de líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos, se perguntaram o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e os seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês enchem Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele? Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, penduraram numa cruz. Deus colocou no lugar de honra à direita como príncipe salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fossem perdoados. Somos testemunhas das coisas, assim é também o Espírito Santo o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, fariseu, chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais israelitas: cuidado com o que planeja fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e os seus seguidores se dispersaram. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que também fez muitos seguidores. Eli também foi morto e o seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é: deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam fazer e fazem é meramente humano, logo serão frustrados, mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-lo. Depois ordenaram que nunca mais falasse em nome de Jesus. Por fim, o soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus havia considerado digno de sofrer humilhação em nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio 25, vamos lá. Quando duas pessoas brigarem
e o caso chegar ao tribunal, os juízes declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com o número de açoites proporcional ao crime. Jamais ultrapassem 40. 40 açoites, mais que 40 açoites, seria uma humilhação pública para seu irmão israelita. Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade, um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela e eles terão relações sexuais. Desse modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão do meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do seu irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado, casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser: não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá no seu rosto. Em seguida, ela declarará: é isso que acontece com um homem que se recusa a dar filhos a seu marido. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel a família do descalçado. Se dois israelitas brigarem e a esposa de um deles, na tentativa de livrar o marido de quem agride, agarrar nos órgãos genitais do outro homem, cortem a mão da mulher, não tenha pena dela. Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas. Usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos para que tenham vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Quem engana com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor seu Deus. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados, esgotados, e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra que ele lhes dá como herança, destruam os amalequitas e apaguem a memória deles debaixo do céu. Jamais se esqueçam disso. Deuteronômio capítulo 26. Quando tiverem entrado na terra que o Senhor seu Deus lhe dá como herança e a tiverem conquistado e se estabelecido nela, coloquem num cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita que produziram e levem-no ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Dirijam-se ao sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião e digam-lhe: com esta oferta reconheço diante do Senhor, seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou a nossos antepassados e que nos dará. O sacerdote pegará o cesto das suas mãos e colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então vocês declararão na presença do Senhor, seu Deus: meu antepassado Jacó era um nômade arameu que foi viver no Egito como estrangeiro. Quando chegou, a sua família não era numerosa, mas no Egito ela se tornou uma grande e poderosa nação. Quando os egípcios nos oprimiram e nos humilharam, sujeitando-nos à escravidão, clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. O Senhor ouviu nossos clamores e viu nossas dificuldades. Nosso trabalho é árduo e a opressão que faríamos. Por isso o Senhor nos libertou do Egito com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas.
trouxe-nos para este lugar e nos deu esta terra que produz leite e mel com fartura. E agora, Senhor, trago os primeiros frutos da colheita que do solo me deste. Em seguida, coloquem o cesto diante do Senhor, seu Deus, e prostrem-se diante dele em adoração. Depois disso, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, tem dado a vocês e às suas famílias. Lembre-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. A cada 3 anos, separem os dízimos, um dízimo especial de sua colheita. Nesse ano, entregue os seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Então, declarem na presença do Senhor, seu Deus, dediquei na minha casa a oferta sagrada e a entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme ordenaste. Não quebrei nenhum dos teus mandamentos, nem esqueci de nenhum deles. Não comi coisa alguma desta oferta enquanto estava de luto, nem toquei enquanto estava cerimonialmente impuro, e não ofereci coisa alguma dela aos mortos. Obedeci ao Senhor, meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Agora, olha desde a tua santa habitação no céu e abençoa o teu povo Israel e a terra que juraste a nosso antepassado que nos daria, uma terra que produz leite e mel com fartura. Hoje o Senhor, seu Deus, ordenou que obedeçam todos esses decretos, estatutos, cumpram-nos cuidadosamente de todo o seu coração, de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é seu Deus, que andarão em seus caminhos, obedecerão os seus decretos, mandamentos e estatutos e farão tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são seu povo, sua propriedade especial, conforme ele havia prometido que o que devem obedecer todos os mandamentos. Se o fizer, ele os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez. Vocês receberão o louvor, a honra, a fama e serão nação santa ao Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 27. Então Moisés, acompanhado dos líderes de Israel, deu a seguinte ordem ao povo: obedeçam todos os estatutos, todos estes mandamentos que hoje lhes dou, quando atravessarem o Rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todos os termos desta lei, quando atravessarem o rio, para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Construam ali um altar para o Senhor, seu Deus, usando pedras inteiras em forma natural. Não alterem a forma das pedras como com ferramentas de ferro. Construa o altar com pedras que não foram cortadas. Usem-no para oferecer holocausto ao Senhor, seu Deus. Apresentem também escritos de ofertas de paz e celebrem, comendo e alegrando-se na presença do Senhor, seu Deus. Escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei nas pedras pintadas de cal. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel: faça silêncio e ouça, ó Israel. Hoje você se tornou o povo do Senhor, seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor, seu Deus, cumprindo todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou. No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem: quando atravessarem o Rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José, Benjamim ficarão no monte Gerezim, onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan, Naftali ficarão
no monte Ebal, onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel: Maldito seja quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesão, são detestáveis ao Senhor. Todo o povo responderá amém. Maldito quem desonra seu pai e mãe. E todo o povo responderá amém. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa. E todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego se desviar de seu caminho, e todo o povo responderá amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, e todo o povo responderá amém. Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a esposa de seu pai, pois desonrou seu pai. Todo o povo responderá amém. Maldito quem tiver relações sexuais com um animal, e todo o povo dirá amém. Maldito quem tiver relações sexuais com sua irmã, seja filha de seu pai ou de sua mãe, e todo o povo responderá amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a sogra, e todo o povo responderá amém. Maldito quem matar seu próximo em segredo, e todo o povo responderá amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito quem não confirmar e cumprir os termos desta lei, e todo o povo responderá amém. Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem tudo que o Senhor, seu Deus, e cumprir fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão a seguinte bênção: sua cidade, seus campos serão abençoados, seus filhos, suas colheitas serão abençoados, as crias de seu gado e seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados, todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos. Quando eles os atacarem, eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem, encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim, todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra, que ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará como filhos, com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou e se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, nem por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou. Não sigam outros deuses, nem os adorem. Mas, se vocês recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Sua cidade, seus campos serão amaldiçoados, seus cestos de frutos, suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoadas, seus filhos, suas colheitas serão amaldiçoados, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoados. Todo lugar que forem, em tudo o que fizerem, serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo o que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas, até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, como febres, inflamações,
com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre sua cabeça será tão duro quanto bronze, e a terra debaixo de você será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a terra, as cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará seus inimigos os derrotarem, vocês os atacarão de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimento para as aves do céu, para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os enxotá-los. O Senhor os afligirá com feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna, coceiras incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira, pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente. Ninguém virá para socorrê-los. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinho, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será abatido diante de seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues a seus inimigos e não haverá quem o ajude. Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos. Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira, desconhecida, consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Vocês sofrerão opressão constante, serão atacados com crueldade. Quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés. O Senhor enviará a vocês o seu rei para o exílio, numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeiras e de pedras. Serão motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão suas plantações. Plantarão vinhedo e cuidarão deles, mas não beberão vinho, nem comerão as uvas, pois verme devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Exames e enxames de insetos destruirão suas árvores, suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e a obedecer seus mandamentos e decretos que ele lhes deu, todas essas maldições e os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos. Estes horrores servirão de sinal de advertência para vocês, seus descendentes, para sempre, se não servirem o Senhor, seu Deus, com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam. Servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço e os oprimirá severamente até que o tenha destruído. Dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante que se
lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem, um povo feroz e cruel que não tem respeito pelo idoso, nem pena dos jovens. O exército deles devorarão seus animais e colheitas. Vocês serão destruídos, não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho novo, azeite, bezerros ou cordeiros, e vocês morrerão de fome, atacarão suas cidades até derrubarem todos os muros fortificados da sua terra, as muralhas nas quais vocês confiavam com proteção. Atacarão todas as cidades da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. O cerco da grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e filhas que o Senhor seu Deus lhes deu. Até o homem de coração mais gentil em seu meio não terá pena do próprio irmão. A esposa amada e os filhos que sobreviverem, ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o próprio filho ou filha, esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz, para comê-los sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as cidades. Se vocês se recusarem a obedecer todos os termos desta lei escrito neste livro, e se não temerem o nome do glorioso e terrível Senhor, seu Deus, o Senhor oprimirá você, seus filhos, com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas, sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito que vocês temiam tanto e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aqueles que não são mencionados neste livro da lei, até que sejam destruídos, ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu. Poucos restaurarão, pois não deram ouvidos ao Senhor, seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra no mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira, de pedra, não encontrarão paz nem lugar de descanso entre essas nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar, a sua alma desanimar, sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias de noite com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera fosse noite, pela noite quem nos dera fosse dia, pois se encherão de pavor os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios que voltam para o Egito e lugar que prometi que nunca mais viriam. Lá tentarão vender a si mesmo como escravos para os inimigos, mas ninguém os comprará. Deuteronômio capítulo 29. Esses são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estava na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés convocou todo o povo de Israel e disse: vocês viram com os próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó. Todos os seus servos e toda a sua terra presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu monte para
entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e, no entanto, suas roupas, sandálias, não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho e outra bebida fermentada, mas receberão alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus. Quando chegamos aqui, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos, conquistamos seu território e entregamos-os às tribos de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés como sua herança. Portanto, obedeçam aos termos desta aliança para prosperarem em tudo o que fizerem. Todos vocês, chefes de tribo, autoridades, oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor, seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças, esposas, bem como os estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam lenha e carregam água para vocês. Então, estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor, seu Deus, faz com vocês, aliança que inclui maldições. Ao entrarem na aliança, hoje ele os confirmará com o seu povo e reafirmará que é o seu Deus, conforme prometeu, sob juramento a vocês e a seus antepassados. Abraão, Isaac e Jacó, não é só com vocês e faço esta aliança, incluindo suas maldições. Faço a aliança com vocês, que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Vocês se lembrem de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá. Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faço esta aliança com vocês para que nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses de outras nações, para que nenhuma raiz em seu meio produzirá frutos amargos e venenosos. Aqueles que ouviram as advertências desta maldição não devem se parabenizar apenas e pensar: estou seguro, embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levaria à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira, seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará os seus nomes debaixo do céu. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel, a fim de derramar sobre eles todas as maldições da aliança resgatadas neste livro da lei. Então as gerações futuras, tanto os seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão: a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéril, onde não há nada plantado e nada cresce, nenhuma folha de grama. É como a cidade de Sodoma e Gomorra, Ademá, Zeboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Todas as nações vizinhas perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra? Por que irou tanto? E a resposta será: porque foi o povo desta terra que abandonou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso a ira do Senhor ardeu contra essa terra e trouxe sobre ela todas as maldições registradas neste livro. Como grande ira futura, o Senhor arrancou o seu povo da terra e o baniu para outra terra, onde vivem até hoje. O Senhor, nosso Deus, tem segredo que ninguém conhece. Não
seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos seremos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou, para que obedeçamos em todos os termos desta lei. Deuteronômio capítulo 30. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, quando estiverem vindo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas estas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma, e de todos os mandamentos que lhes dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação, ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou, embora tenham sido banidos até os confins da terra. O Senhor seu Deus os juntará e de lá os trará de volta. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos seus descendentes para que o amem de todo o coração e de toda a alma, para que vivam. O Senhor seu Deus enviará todas as maldições sobre seus inimigos, sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos, rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês, se lhes obedecerem ou cumprirem o mandamento e os decretos escritos neste livro da lei, se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-los até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado. Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-los até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre as propriedades e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem ao Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos, estatutos, andamento em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar por posse dela. Se contudo o seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir, a adorar outros deuses, eu os advirto hoje de quem certamente serão destruídos, não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunho da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se finalmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida.
Se hoje o amarem e lhes obedecerem, ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, anjão. Jó 16. Então Jó saiu novamente. Já ouvi tudo. Então Jó falou novamente. Já ouvi tudo isso antes. Que péssimos consoladores vocês são. Será que nunca vão parar de tagarelar? Que perturbação os faz continuar falando? Eu poderia dizer as mesmas coisas se estivesse em meu lugar. Poderia berrar críticas e balançar a cabeça contra vocês, mas eu faria diferente. Eu lhes daria ânimo e tentaria aliviar seu sofrimento. Em vez disso, sofro se me defendo. Ao sofrer, e sofro igualmente se me recuso a falar. Ó Deus, tu me esgotaste e destruíste toda a minha família, reduziste-me a pele e osso como para provar que pequei. Minha magreza depõe contra mim. Deus me odeia e a sua ira me despedaçou. Ranger os dentes contra mim e me transpassa o seu olhar. As pessoas zombam e riem de mim. Com desprezo me dão tapas no rosto. Sim, uma multidão se junta contra mim. Deus me entregou os pecadores, atirou-me nas mãos dos perversos. Eu vivia tranquilo até que ele me despedaçou. Pelo pescoço me agarrou e me quebrou ao meio. Fez de mim seu alvo. Agora seus arqueiros me cercam, suas flechas me perfuram. Sem misericórdia, o meu sangue molha o chão. Repetidamente ele se lança contra mim e me ataca como um guerreiro. Em minha tristeza, visto o pano de saco, meu orgulho se revolve no pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar. As sombras escuras me circundam os olhos. No entanto, nada fiz de errado. Minha oração é pura. Ó terra, não esconda meu sangue, não permita que meu clamor permaneça oculto. Agora mesmo, minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas. Meus amigos me desprezam, mas derramo minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus. Como alguém que intercede por seu amigo, pois em breve seguirei pelo caminho do qual jamais voltarei. Jó 17. Meu espírito está quebrado, minha vida quase apaga. O túmulo está pronto para me receber. Estou cercado de zombadores. Seus insultos estão sempre diante de mim. Dá-me garantia de que me defenderás, ó Deus, pois ninguém mais tomará meu partido. Fechaste a mente deles para entendimento, mas não permitas que triunfem. Traem os amigos em breve, em benefício próprio. Deixa que os filhos deles desfaleçam de fome. Deus me transformou em motivo de zombaria. As pessoas cospem em meu rosto, meus olhos estão inchados de tanto chorar. Sou apenas sombra do que já fui. Os virtuosos ficam horrorizados quando me veem. Os inocentes me levam contra os ímpios. Os justos prosseguem em seu caminho e os de mãos limpas se fortalecem cada vez mais. Quanto a vocês, voltem como um argumento melhor. Ainda assim, não encontrarei sábio algum em seu meio. Meus dias chegaram ao fim e minhas esperanças se foram. Os desejos do meu coração não se realizaram. Esses homens dizem que a noite é dia, afirmam que a escuridão é luz. Se eu descer à sepultura e arrumar minha cama na escuridão, e se eu chamar o túmulo de pai e o verme de mãe e irmã, onde está então minha esperança? Há alguém que possa encontrá-la? Não, minha esperança descerá comigo à sepultura. Descansaremos juntos no pó.
Jó 18. Então Bildade de Sua respondeu: até onde você vai com essas palavras? Mostre sensatez, se deseja que respondamos. Imagina que somos animais, pensa que somos ignorantes, ainda que arranque os cabelos de raiva, caso isso destruirá a terra, fará as rochas mudarem de lugar. Por certo, a luz do perverso se apagará, as faíscas do seu fogo deixarão de brilhar, a luz de sua tenda se escurecerá, a lâmpada pendurada sobre ele se extinguirá, os passos confiantes do perverso serão encurtados, será arruinado pela própria trama. O perverso caminha direto para a rede, cai num assalpão, uma armadilha o pega pelo calcanhar um laço e o prende com força a uma cilada escondida na terra, uma corda escondida em seu caminho. Uma corda escondida em seu caminho. Terrores cercam o perverso e o perseguem a cada passo. A fome esgota suas forças e a calamidade aguarda seu tropeço. A doença consumirá sua pele e uma morte horrível devorará seus membros. É arrancado da segurança de seu lar e levado ao rei dos terrores. O lar do perverso será consumido pelo fogo e o enxofre se espalhará sobre sua casa. Por baixo suas raízes secarão, por cima seus ramos murcharão. Toda lembrança da sua existência desaparecerá em terra, ninguém recordará seu nome. Será lançado da luz para as trevas, expulso do mundo. Não terás filhos nem netos, nem haverá sobreviventes no lugar onde morava. No oeste ficarão espantados com seu destino, no leste serão tomados de horror. Dirão: esta era a habitação do perverso, o lugar de alguém que não conheceu a Deus. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue bradando, abençoando de maneira especial você e toda a sua família. Amém.